E aí galera, beleza? Eu sou o professor William e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem e desenvolvimento do nosso sistema de numeração, né? O sistema de numeração indo-arábico. Aí de cara vocês me perguntam, professor, mas eu achava que era sistema decimal? Bom, todo sistema que utiliza a base 10 ele é um sistema decimal, né? Então o termo indo-arábico ele é referente aos povos que deram origem, né? Que criaram este sistema. E tudo começou com os hindus. Bom, os hindus, quem são os hindus? Né? Os hindus eram os povos que viviam à margem do rio Indo, situado ali ao norte da Índia. Então, segundo alguns registros arqueológicos, os hindus eles já tinham um sistema de numeração cerca do século 3 a.C., né? Um sistema de numeração posicional composto por 9 algarismos. E esse sistema se desenvolveu até que alguns registros indicam que no século 5 depois de Cristo, eles já tinham um sistema posicional decimal composto por 10 algarismos. Então ali já apareceu uma representação para o número zero, né? Então um sistema muito bem formado já no século 5 depois de Cristo. Aí vocês me perguntam, professor, mas e os árabes, onde entram nessa história, né? Bom, os árabes eles foram responsáveis pelo processo de difusão desse sistema, né? E tudo começou ali com a expansão do Império Árabe, do Império Muçulmano, né? Ou seja, no ano 620, também conhecido como o ano da Hégira, Maomé realizou a fuga ali de Meca para Medina. E com isso, ele conseguiu ali implantar e consolidar a religião islã. Ou seja, ele unificou os povos árabes. E com isso, seu império muçulmano se expandiu por todo o Oriente Médio, sudoeste da Ásia, norte da África e até atingiu a Europa pela Espanha, né? Isso demorou alguns séculos. Aí vocês me perguntam, e na Europa, como funcionou esse processo de divulgação, né, de difusão? Porque a Europa era majoritariamente cristã, certo? Bom, a Europa nesse momento ele vivia o que alguns historiadores chamam de Idade das Trevas, né? O que foi a Idade das Trevas? Foi um período de 476 depois de Cristo a 1453, né, aproximadamente 1000 anos aí, que houve a estagnação da ciência, né? A estagnação da matemática. Então algumas áreas elas cresceram sim, por exemplo a arquitetura teve muito desenvolvimento nesse período, só que realmente algumas ciências elas não se desenvolveram. Por quê? Porque naquela época a Igreja Católica era o poder máximo, ou seja, então qualquer conhecimento de origem duvidosa ou de origem muçulmana, por exemplo, não teria espaço na Europa, né? Por quê? Porque era considerado a obra do mal, né? Então só deveria ser ali produzido conhecimentos que fossem a favor do clero, né? O clero ali ele meio que comandava os conhecimentos a serem produzidos, a serem divulgados aí na sociedade. Bom, até que por volta do ano 1000, um dos grandes nomes da Igreja Católica, né, o Papa Silvestre II, também conhecido como Papa Matemático, teve contato com os conhecimentos muçulmanos em uma viagem na Espanha, né? Então ali ele conheceu o sistema de numeração indo-arábico e ele também reconheceu a potencialidade desse sistema para realizar cálculos, né? Porque até então a Europa, praticamente toda a Europa, ela utilizava o sistema de numeração romano, né? E era dificílimo de realizar cálculos com o sistema de numeração romano, inclusive só a alta elite ali do clero conseguia utilizar por meio de ábacos, né? Que eram os populares abacistas. Então, o Papa ele foi um dos precursores a levar esse sistema de numeração para a Europa, né? Só que seu papado foi muito curto. Ele viveu cerca de 4 anos como Papa, né? Faleceu. E só posteriormente que houve alguns outros movimentos que contribuíram para essa difusão na Europa, né? Então, dentre eles, vou citar dois aqui em especial, que eram as relações comerciais entre os povos da Europa e o Oriente Médio, né? Ou seja, as relações comerciais contribuíram muito porque os comerciantes eles iam até o Oriente Médio e com isso eles aprendiam os processos de cálculo, o sistema de numeração, isso facilitava os cálculos de comércio, né? E o outro motivo também eram as cruzadas, né? Ou seja, os cavaleiros templários ou os cavaleiros cristãos, quando a igreja começou a perder força, eles queriam impor a sua religião aos infiéis do Oriente Médio. E com isso, boa parte do clero também aprendeu a calcular com o sistema de numeração indo-arábico, né? E isso teve uma forte influência na Europa. E por que teve uma grande influência na Europa?
porque não precisava mais utilizar ábacos, né? Apenas os algoritmos ali de cálculo, né? Ou seja, então é aí que surgiram os algoristas. Bom, e a praticidade e funcionalidade desse sistema fizeram com que alguns matemáticos também se entusiasmassem, né? E um deles foi Leonardo Fibonacci, né? Aquele conhecido como a sequência de Fibonacci, né? Esse matemático, ele inclusive lançou um livro chamado Liber Abaci. Então nesse livro ele ensina todas as técnicas de cálculo com algoritmos. Bom, e ao final da Idade Média surgiu o Renascimento, né? O que foi o Renascimento? Foi um apogeu cultural, na qual surgiu novamente a ciência, a arte, a matemática da antiguidade, né? Isso ocorreu ao final do século XIV, ao norte da Itália, e se expandiu por toda a Europa, né? E dentre os principais aspectos do Renascimento também tem a invenção da prensa móvel, né? Então o que ocorreu com a prensa móvel? Houve uma padronização na representação do sistema de numeração, ou seja, nos algarismos indo-arábicos. Porque vocês pensam bem, no século III a.C. havia uma representação muito peculiar dos hindus. Passou para os árabes, houve uma modificação. Chegou na Espanha, houve mais uma modificação. Na Itália também, ou seja, cada um escrevia a sua maneira, né? Então não havia uma representação padrão. Até que com a invenção da prensa, o que aconteceu? Houve a padronização, né, nas representações numéricas, né, que é a que nós temos até hoje. Ok? Bom, então esse foi uma aula assim bem resumida sobre esse processo de divulgação, né, de origem e difusão, né, do sistema de numeração, que percorre ali praticamente todo o Oriente Médio, África, Europa, até nós termos esse grande sistema que atende bem às nossas necessidades. Ok? Então essa foi a aula de hoje e até a próxima.